Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Profissão Profissa no ar. Passei 2 dias aqui sem aparecer porque sábado e domingo. Na verdade, no sábado eu não pude aparecer, mas no domingo eu nunca apareço, né? Então, que é o dia de dormir, o dia do oficial de dormir. Mas estamos aqui de novo. Gente, meu nome é Carla Navarro, trabalho com produção cultural há mais de 20 anos, sou de Recife, Pernambuco, e todos os dias eu apareço aqui para dar dicas de produção cultural, de execução de projetos culturais. Quero facilitar a sua vida para você executar o seu projeto cultural sem correr risco, sem levar prejuízo, para você conseguir terminar a sua ação cultural feliz da vida, comemorando porque deu tudo certo, tá? Então, gente, se vocês estão assistindo o replay dessa live, saiba que a live acontece todos os dias às 8h30 da manhã pelo Instagram, tá certo? Então, se você quiser acompanhar para perguntar, né, para participar da live, aparece às 8h30 da manhã para a gente conversar, bater um papo bem legal. O tema de hoje, já dando bom dia a quem está aqui me acompanhando, bom dia, galera. O tema de hoje eu sempre trago uma pergunta, certo? Para eu responder. E aí, me perguntaram assim, mas Carlinha, você vive falando que você ajuda a gente a executar projetos sem risco e tal, mas quais são os riscos que eu corro ao executar um projeto cultural de forma errada? Né? Trouxe essa pergunta para cá para a gente discutir e conversar um pouco mais profundamente sobre esse assunto. Se esse tema te interessa, se temas como esse te interessam, aproveita para seguir o perfil ou seguir o canal, ativar o sininho, né? E curtir e compartilhar esse conteúdo com quem precisa dele, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo começo, vamos começar conceituando as coisas bem básicas aqui para a gente não se perder no caminho e a gente conseguir construir esse raciocínio juntos, tá certo? Primeira coisa que eu queria conceituar para vocês, o que é de fato um projeto cultural? O que é um projeto cultural quando fico repetindo aqui que eu ajudo você a executar um projeto cultural? Desculpa. Um projeto cultural é uma ideia estruturada que envolve cultura, música, dança, teatro, literatura, artes plásticas, enfim, qualquer coisa dessas coisas. E que tem como objetivo a realização da arte em geral, certo? Isso é um projeto cultural. Mas atenção, um projeto é diferente de uma ideia, tá? A ideia é somente uma ideia, ela tá lá flutuando no campo das ideias, bem fofinha, ela tá lá no mundo dos sonhos ainda, né? Mas um projeto é um sonho que foi estruturado, que foi estudado, que foi orçado, que foi planejado, para que ele, de fato, conseguisse se tornar realidade. Porque quando a ideia está só lá no campo das ideias, a gente dificilmente consegue transformar ela em realidade. Para a gente transformar ela em realidade, a gente vai ter que levantar quais são as necessidades dessa ideia ou quais são o que precisa para que essa ideia, de fato, vire uma coisa real, né? Para que o sonho vire realidade. A gente precisa estruturar, de fato, o sonho acontecer, tá? Então, o que é a execução de um projeto cultural? É justamente esse momento que o sonho vira realidade. Isso é a execução do nosso projeto cultural, tá? É pegar esse projeto que foi imaginado, planejado, sonhado, estruturado, orçado, enfim, e fazer de fato ele acontecer. Olha só, você já planejou, você já estruturou ele na sua cabeça, você já botou ele no papel, você já criou um orçamento, você já pediu para alguém o dinheiro, você já conseguiu esse dinheiro e agora você vai de fato transformar isso em realidade. Você vai de fato fazer a coisa acontecer. Isso é executar um projeto. E qual é a forma correta de executar um projeto cultural? Na hora que a gente vai executar um projeto cultural, a gente não pode deixar nenhuma ponta solta, tá? A gente tem que apurar a visão da gente e enxergar tudo que a gente prometeu e tudo que exigiram da gente. Porque tem coisas que a gente promete no projeto, eu tô lá dizendo que eu vou fazer uma apresentação no teatro tal, eu prometi.
isso no projeto, fiz uma promessa, certo? Mas tem coisa que não é você que promete, mas que é o patrocinador que exige, né? Então, assim, às vezes tem, sei lá, você está concorrendo a um edital e no edital tem dizendo assim, você tem que fazer no mínimo 3 apresentações. Então, você não pode fazer somente uma apresentação, você vai ter que fazer 3, entendeu? Então, executar um projeto da forma correta é você cumprir tudo que você prometeu e cumprir tudo que foi exigido pelo patrocinador, tá? E aí, o que são esses riscos? O que são riscos? Vamos lá primeiro pensando, o que são riscos? Quando eu digo que não vamos correr risco na execução do projeto cultural, o que são riscos? Riscos, segundo o dicionário, eu gosto de trazer aqui coisas do dicionário, segundo o dicionário, é a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados, tá? Então, correr risco é acontecer algum pepino no caminho, né? E aí você não vai conseguir ter sucesso no seu projeto. E é isso que a gente não quer correr, tá? E a gente tem como não correr riscos, tá certo? Então, diante de todas essas informações, quais os riscos que eu corro ao executar um projeto cultural de forma errada? Bem, vou dizer alguns, tá? O risco que mais apavora a gente é a necessidade de devolver o dinheiro. Eu tenho que devolver a verba que eu consegui ou parte da verba que eu consegui, Deus me livre e guarde de fazer isso. E isso acontece porque a gente não cumpriu ou uma promessa ou uma exigência, tá? Veja como é simples, como a gente pode enxergar isso de forma simples. Se a gente enxergar todas as promessas que a gente fez no projeto e tudo que está sendo exigido da gente, a gente não vai correr esse risco, tá? Outro risco que a gente corre é ficar sem a possibilidade de concorrer a novos projetos, né? E isso acontece quando a gente não conclui a execução do nosso projeto, né? Quando a gente não entrega a prestação de contas, ou quando a gente não entrega o relatório de prestação de contas, ou o relatório de execução do projeto, né? Aí a gente corre o risco de ficar sem poder concorrer aos próximos editais, certo? Então, por exemplo, vai que você colocou um projeto na lei do estado, né, do seu estado, aí você colocou um projeto, aprovou, executou o projeto, mas não entregou a prestação de contas, por exemplo. No próximo ano, quando o edital abrir de novo, aí você pode até conseguir concorrer e tal, mas mais para frente um pouquinho, quando eles identificarem que você não prestou contas, você vai ficar com como se fosse um nome sujo, né? Porque aqui no meu estado, não sei como é nos outros estados do Brasil, mas aqui eles pedem um documento para você renovar o seu cadastro de produtor cultural aqui no estado. Eles pedem um documento chamado... ai, Deus, fugiu o nome agora. Peraí, calma, vai chegar. Chamado... Ah, meu pai eterno. É como se fosse uma carta, um documento mesmo, dizendo que você não tem nenhuma pendência de prestação de contas no estado. Esqueci agora o nome, já chega o nome do documento. Então, e aí você só consegue emitir esse documento se você está com seus projetos todos certinhos. Se você não está com esses projetos certinhos, você não consegue emitir esse documento e você não consegue concorrer de novo, tá? Então, esse é um outro risco que você corre quando você vai executar um projeto cultural. Se por acaso você não entrega a prestação de contas, relatório de execução, você fica sem poder concorrer a novos editais, né? Onde quer que você esteja, né? E o risco que a gente às vezes nem passa pela cabeça da gente, um outro risco, é não conseguir entregar tudo que você prometeu. E isso acontece quando a gente não planeja o nosso projeto de forma correta, né? Às vezes o sonho é tão sonho na cabeça da gente que a gente esquece de trazer ele realmente para o mundo real e ver tudo o que precisa para realizar aquele sonho, para tornar aquilo de fato
um evento acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue imaginar tudo, né? Às vezes a gente não consegue levantar todas as necessidades, e aí o que acontece é que a gente não consegue executar de fato o que a gente prometeu que ia executar, e aí a gente vai correr um risco de não entregar tudo que a gente prometeu. Parece uma coisa assim, poxa, Carlinha, como é que eu vou prometer uma coisa que eu não sei entregar? Parece uma coisa que não acontece, mas acontece. Acontece e acontece bastante. Porque quando a gente está imaginando o que a gente vai conseguir fazer, a gente imagina que a gente consegue tudo, entendeu? E às vezes a gente não pensa em questões logísticas, assim, por exemplo, aqui em Recife tem uma praça chamada Marco Zero, que é uma super praça linda e maravilhosa, que acontece um monte de evento lá, um monte não, então, eu posso prever que a minha ação cultural vai acontecer no Marco Zero, mas lá no Marco Zero só acontecem 3 ações por ano, que é o Carnaval, o Natal e a Paixão de Cristo, se eu não me engano. E não acontece mais nada lá. E não está autorizado a acontecer. Então, às vezes a gente não leva em conta esses detalhes, essas questões logísticas, esses impedimentos que a gente às vezes nem conhece, entendeu? E isso é lá na fase do planejamento, a gente tem que entender tudo que a gente vai precisar resolver, né? Toda a burocracia e tal, lá na fase de planejamento a gente tem que levantar tudo que a gente precisa para a gente não cair nessa, tá? E aí você vai prometer uma coisa que você não vai conseguir executar. Se por acaso você prometer que vai fazer um espetáculo lá na Praça do Marco Zero, você não vai conseguir executar porque não tem autorização para isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo que funcionou. Eu fiz o Festival São João Sinfônico através da Lei de Incentivo à Cultura do meu estado e executei o projeto, fiz a prestação de contas, fiz o relatório de execução do projeto e já recebi o atestado de execução do projeto. Olha que coisa linda! Não é maravilhoso isso? Então, aí, ó, tudo certinho. Planejei, executei o projeto bem direitinho e fiz relatório, prestei contas, deixei tudo redondinho. Agora, gente, eu gosto de fazer isso imediatamente, sabe? Terminou a parcela, entrega a prestação de contas, entrega o relatório de prestação de contas, porque se a gente deixa para depois, ele fica para anos depois, entendeu? Então, o ideal é a gente ir fazendo bem amarradinho, a gente ir fazendo bem, realmente bem certinho, para você não se perder no caminho, tá? Então, por exemplo, eu consegui aprovar o projeto na lei de incentivo, consegui realizar o projeto, entreguei a prestação de contas, entreguei o relatório de execução do projeto e já tenho na minha mão o atestado de execução do projeto. Legal. Um outro exemplo agora abriu a nova leva de Lei Aldir Blanc no país, né? Então aqui a gente tem editais da prefeitura e tem editais do governo do estado. Ontem eu estava lendo os editais da prefeitura e lá está escrito o seguinte, que você tem que ter, quem pode concorrer? Quem prestou contas dentro do prazo que eles estipularam para prestação de contas do projeto que já ganhou na outra Lei Aldir Blanc, né? E aí, ó, coração tranquilo, por quê? Porque eu prestei contas dentro do prazo que eles solicitaram. Tá tudo certo e eu posso concorrer de novo, entendeu? É isso, gente. Acho que a gente não pode perder de vista o projeto que está acontecendo. A gente tem que estar sempre com ele lá na rédea curta, pertinho da gente, tá? Então, coisas que acontecem e que não deveriam acontecer, que a gente precisa prestar muita atenção, porque pode comprometer o nome da gente lá na frente, a gente não concluir, por exemplo, a execução de um projeto. E não concluir a execução de um projeto, não interessa o motivo, porque os motivos são muitos e, enfim, o que a gente precisa fazer é prestar atenção para que isso não aconteça. E acontece muito, tá, gente?
Eu fico batendo na tecla aqui de coisas que parecem que não acontecem nunca e acontecem, tá? E isso parece que não acontece nunca porque às vezes a gente não entrou ainda nesse universo. Depois que a gente entra, que a gente consegue ir enxergando tudo que vai acontecendo no caminho, né? Então eu já vi vários projetos que não executaram todo o objeto que eles propuseram. Tá? Então tem que prestar muita atenção para que isso não aconteça, tá? Na verdade, você tem que se planejar e estruturar direitinho para que isso não aconteça, tá? E uma outra coisa que acontece também e que não deve acontecer, que você tem que prestar atenção para que isso não aconteça, é você não prestar contas de um projeto. Isso acontece, tá? Mas não é para acontecer. Você precisa se proteger disso, você precisa se blindar disso. E como é que você se protege disso? Prestando contas assim que você terminar de executar o seu projeto. Terminou de executar, na mesma hora já engata a prestação de contas, que aí você não corre o risco de pular essa fase, né? A prestação de contas e o relatório de execução também. Por favor, preste atenção nisso para você não ficar depois em maus lençóis, tá? Então você pode me perguntar assim, Carlinha, como é que eu sei que eu vou conseguir concluir um projeto? Minha dica é, só prometa o que você sabe que pode entregar. Se você está na dúvida, você não promete. Se você tem certeza que você pode entregar aquilo ali, beleza, pode prometer aquilo no seu projeto, porque de fato você vai conseguir executar o seu projeto, tá? E você pode me perguntar também como é que eu sei que eu vou conseguir entregar a prestação de contas, tá? Se você cumprir tudo que está no manual de prestação de contas, desde o comecinho do seu projeto, vai ficar tudo lindo, você vai conseguir realmente concluir a prestação de contas do seu projeto e entregar a prestação de contas do seu projeto. E não fica com medo se por acaso você não sabe fazer uma prestação de contas, porque a gente não nasce sabendo de tudo e a gente tem que aprender realmente fazendo, né? Claro que assistir cursos, aulas, isso é muito bom. É muito importante você ler tudo que o edital está propondo ou que o patrocinador está colocando para você no manual de prestação de contas, mas é muito importante você fazer. E se você tiver dúvidas, perguntar, né? Pergunta para um colega, pergunta para a Carlinha, pergunta para o próprio patrocinador. Não dorme com a dúvida, não faz com dúvida. Se tiver dúvida, uma bobagem que seja, pergunta, que é a melhor saída, tá bom? E aí, se você não quer correr o risco de ter prejuízo no seu projeto cultural, você precisa agir de forma responsável desde o seu planejamento, tá? Não adianta você prometer o que você não vai conseguir cumprir. Não adianta ignorar as exigências achando que depois você vai ter uma conversa com o patrocinador e tal e vai conseguir desenrolar lá com ele. Isso não é legal, né? Esse caminho não é bom, esse não é o caminho da certeza, da tranquilidade, sabe? Dinheiro não tem boca. Então, o que fala pelo dinheiro é documento. E por isso você tem que realmente cumprir tudo que está escrito no manual de prestação de contas, que é o patrocinador que disponibiliza para você, tá? E aí, se você colocar dentro da sua prestação de contas tudo que está exigido no manual, a sua prestação de contas vai ser inquestionável. E é isso que você quer quando está fazendo a prestação de contas, tá? Então, voltando para a pergunta original e tentando resumir tudo que eu falei aqui hoje, quais os riscos que eu corro ao executar um projeto cultural de forma errada? O Marcos está perguntando aqui. Bom dia, Marcos. Ele está perguntando aqui, antes de eu concluir, o Marcos está perguntando aqui como é que eu sei que eu vou conseguir entregar a prestação de contas. Menino, eu acabei de falar, não foi? Porque acho que na hora que eu falei você estava escrevendo, né? A certeza mesmo que você vai ter, que você vai conseguir entregar a prestação de contas, é você pegar o manual de prestação de contas que o patrocinador te oferece. Ai, Carlinha, não tenho não esse manual de prestação de contas. Pede a ele.
Ah, eu estou participando de um edital, não é um patrocinador. Então, é que eu chamo de patrocinador quem está bancando. Você aprovou o seu projeto, você já pede, eu preciso do manual de prestação de contas. Porque a partir do momento que você for gastar o seu primeiro centavinho do projeto, você só pode gastar cumprindo tudo que está naquele manual. O que é o manual de prestação de contas? É um documento que eles escrevem tudo que você precisa. Por exemplo, eles vão dizer lá no manual assim, você precisa entregar, cada despesa que você fizer, você precisa entregar um recibo, uma nota fiscal, um contrato social da empresa, enfim, você precisa entregar para cada despesa que você fez no projeto esses documentos. Isso você vai descobrir antes de começar a gastar, porque está escrito no manual de prestação de contas. E aí, a partir do primeiro centavo que você gastar, comprei um picolé. Massa, comprou um picolé, aí você vai pedir o recibo, a nota fiscal e o contrato social da empresa. Enfim, o que eles estiverem pedindo. E aí você vai pegar esses documentos e você vai guardar numa pastinha. Guardou lá na pastinha do projeto, na pastinha de prestação de contas do projeto, para você não se perder, porque documento some como que por encanto, entendeu? Guardou lá naquela pastinha, você vai fazendo isso com tudo que você vai gastar. Você não vai entregar nenhum real antes de receber esses documentos. Você primeiro recebe os documentos, depois você paga R$1, certo? Essa é a garantia que você de fato vai conseguir prestar contas bem certinho. Se você primeiro pega o documento e depois entrega o dinheiro, você vai conseguir prestar contas legal. Aí você vai botar tudo numa pastinha e no final de tudo, quando chegar lá no final do projeto, que você vai ter que prestar contas, você vai pegar essa pastinha e a sua prestação de contas vai estar praticamente pronta, certo? Você só vai conferir com o extrato, vai organizar de acordo com o extrato, enfim, do jeitinho que você quiser, beleza? Então, dá para ter aquela paz no coração e dá sim para você saber que você vai conseguir entregar a prestação de contas. É só você botar na sua cabeça que esse jogo, o jogo da execução do projeto cultural, ele tem regras, como se fosse um jogo de tabuleiro. O que você vai fazer? Você vai correr para as regras do jogo e cumprir as regras do jogo. É só isso. Eu juro que é fácil. É simples. É só você virar essa chave, entender isso, que você tem uma regra para seguir. Seguiu a regra, ó, não tem erro, beleza? Bom dia, Verônica. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Marcos, manda mais perguntas que eu adoro. Obrigada pela participação. Deixa eu voltar para a pergunta original, mas se tiver mais perguntas, só botar aí, tá? Vou voltar para a pergunta original para fazer um resumão do que a gente conversou hoje, né? A pergunta foi: quais os riscos que eu corro ao executar um projeto cultural de forma errada? Então eu vou citar alguns riscos aqui e dizer para vocês também como é que a gente evita, tá? Risco de devolver a verba, medo. Isso acontece quando você não prestou contas corretamente. Para evitar esse risco, cumpra à risca o que está no manual de prestação de contas. Risco de não poder mais concorrer nos próximos editais. Isso acontece quando você não entrega o relatório de execução ou a prestação de contas. Para evitar esse risco, cumpra os prazos que o patrocinador determinou. Risco de não entregar o que prometeu. Isso acontece quando você não entrega a ação cultural que você prometeu e que você ia entregar. Né? Para evitar esse risco, avalie lá na fase do planejamento e da elaboração do seu projeto o que você é capaz de entregar e não prometa o que você não é capaz de entregar, pelo amor de Jesus, tá? Só promete o que de fato você vai conseguir entregar. Os riscos, eles vão estar sempre rondando a gente, mas isso não pode parar a gente, tá? A gente não pode ficar congelado porque estou correndo risco ou vou correr algum tipo de risco, tá? Quando a gente sabe exatamente por que eles acontecem, a gente descobre como é que a gente faz para evitar esses danados. E aí você vai conseguir fazer suas ações culturais lindas, maravilhosas, sem correr risco, sem tomar prejuízo. Se organizar é sempre a melhor opção. Então, se você não quer correr risco nem tomar prejuízo,
na execução do seu projeto cultural, é só você estar sempre atento ao que você prometeu, ao que estão exigindo de você, olho no manual de prestação de contas, entenda tudo que o edital ou que o patrocinador lhe pede para você entregar, né, toda a documentação, toda a parte burocrática, tudo, e deixa tudo bem certinho. Ó, o certo é o certo. Se eles lhe pedirem assim, você tem que ter tais documentos para prestar contas, você vai entregar tais documentos. Não tem conversa. É isso que você vai entregar. Então, para você ter certeza que você não vai correr risco, é só fazer o que estão pedindo para você fazer. É simples, né? É simples, tá? E se por acaso você não souber muito bem como é que faz isso, me segue. Fica comigo. Todos os dias às 8h30 da manhã, eu venho aqui no Instagram, falo um pouco sobre a execução de projeto cultural e esse conteúdo fica em todas as minhas redes, tá? Então, aproveita para seguir o perfil, aproveita para seguir o canal, aproveita para ativar o sininho para saber quando é que chega a novidade e aproveita também para compartilhar com as pessoas que estão precisando também desse conteúdo, tá certo? Todos os dias eu apareço aqui para te ajudar nessa caminhada. E, por favor, manda perguntas que eu vou adorar e vou fazer aqui um conteúdo só sobre as perguntas que você está fazendo, beleza? Muito obrigada pela participação na live de hoje e amanhã, de manhã, estou aqui de novo para conversar com vocês. Casa dos Sonhos entrando atrasado, Jesus Cristo! Chega mais cedo da próxima vez que eu já estou terminando, tá certo? Mas amanhã tem mais, beleza? A gente se vê amanhã. Manda perguntas. Um beijo. Tchau, tchau.